Finalmente, última 64, professora. Fácil, Vamos muito lá. fácil. Muito fácil. Muito fácil, né? Vamos lá. Antônio teve auto de infração lavrado em seu desfavor pela omissão do recolhimento do tributo, por ter prestado declarações falsas sobre seus rendimentos tributáveis às autoridades fazendárias na sua declaração anual de ajuste do imposto de renda. Pessoa física. Nesse mesmo ensejo foi confeccionada representação fiscal para fins penais, que veio a ser apensada ao precitado auto de infração. Antônio interpôs recurso administrativo nessa atuação, ora pendente de julgamento. Esse respeito assinale a alternativa correta. Vamos entender um pouquinho o comando aí, professor. Vamos lá. O que o comando... Ele fala o seguinte, que ele teve um auto de infração lavrado contra ele, e ele está falando o seguinte, se o Ministério Público pode ou não já ajuizar contra ele, desferir aí o direito penal contra ele. Então Ou aqui, se eu preciso aguardar aqui a questão tributária e depois eu posso quando denunciar ele ele. fala aqui, confeccionada representação fiscal significa dizer já a ação, né? A ação mesmo, né? De cobrança, né? De cobrança, Ação isso, de de cobrança. cobrança. Eu estou falando aqui da ação de cobrança da questão tributária, da esfera tributária. Beleza. Então vamos lá, professora. Qual que é a alternativa? Aí depois ele fala, a representação fiscais para fins penais. Aí é crime. É aí outra coisa. Aí é outra coisa. A questão está perguntando o seguinte, eu preciso que acabe aqui nessa questão tributária para eu dar início à penal ou eu já posso dar início à penal antes de acabar a questão tributária? Eu entendo que não pode. Tem que exaurir primeiro o administrativo para depois para o penal. Esse chute meu foi certo, professora? Depende, sabe? Porque tem uma hipótese que eu não preciso. Mas aqui sim, aqui sim. Tanto que o nosso gabarito é C, Antônio pode ser denunciado pelo Ministério Público só quando houver o lançamento definitivo do tributo. Sabe por quê? Porque esse aqui está no artigo 1º dos crimes contra a ordem tributária, da lei que fala dos crimes contra a ordem tributária. E quando eu falo de crimes materiais, que se trata de um crime material, eu preciso aguardar o lançamento definitivo do tributo e aí sim eu posso partir para a esfera penal. Então, em regra geral, é o seguinte... Para gerar ação penal em tributo, tem que exaurir administrativamente. Exatamente. Então, quando couber recurso, o Ministério Público vai ter que aguardar. Exatamente. Quando eu falo lá no artigo 1º do inciso 1 ao inciso 4º, eu estou falando de crimes materiais na esfera tributária, logo eu preciso aguardar. Agora, se eu falar que é um crime formal, que é qualquer outro que esteja lá, aí sim eu posso fazer simultaneamente, sem problema nenhum, não preciso mais aguardar. Muito fácil. Muito fácil. Porque basicamente nessa lei nós damos o artigo 1º e o 2º e classificamos 1 a 1, então muito fácil. O aluno bateria o olho aqui e saberia que ele pode ser denunciado pelo Ministério Público só quando houver o lançamento definitivo do tributo, porque não se tipifica crimes materiais contra a ordem tributária, a não ser que já tenha havido o lançamento definitivo do tributo. Muito fácil. Maravilha, professora. Foi muito bom, gostei bastante, Muito muito conhecimento, aprendi muita coisa com a senhora aqui nessa tarde aqui. Muito bom. Certo, né? E então é o seguinte, professora, nas próximas provas aí a gente vai estar fazendo aí as nossas correções. Vamos ver se nosso gabarito se mantém, né? Se não, eu não vejo, pelo menos em direito penal, eu não vejo nenhuma possibilidade de anulação, salvo ali a questão 60 nossa, que ele fala insignificância. Talvez ali nós podemos ter aí um pedido de anulação. Para quem fez a prova e quer pedir anulação, o que eu diria? Pede anulação por quê? Porque nós temos, apesar de ter esse agravo regimental aqui, nós temos entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Então, até poderia ser atípico, mas não baseado no princípio da insignificância. Entendi. Por isso, eu pediria anulação se eu tivesse errado, com base nisso. E aí não teria nenhuma outra alternativa, a não ser aí que ele mudasse totalmente, colocasse figura típica, o que eu não acredito, então seria um caso de anulação, só por isso. Mas sendo bem técnica e rigorosa, porque eu tenho essa mesma decisão aqui no agravo regimental da 5ª turma. Eu acredito que não vai anular nenhuma, e assim, professor, eu tenho acompanhado muito essa questão Está muito bem feita a prova. de recursos, sabe? Então, eu vejo o seguinte, que o próprio judiciário não está mais querendo corrigir prova de candidato,
Não, de jeito O nenhum. judiciário- Ele não adentra no mérito administrativo há muito tempo. Há muito tempo, já tempo. foi o tempo, né? Ele pode até o seguinte, anular uma questão, porque alegando que extrapolou, né? Por não estar no edital. Exato. Uma questão de licitação. E um cara cobrou licitação, claro que o judiciário vai ter que. Exato. Vai ter que. É uma ilegalidade. Sim, aí ele já está analisando a questão de legalidade, não está Legalidade. entrando mais no mérito administrativo.